Hoje vamos visitar os Castelos de Ourém. Estamos a seguir para um altinho. Não é aqui, mas nós vamos a caminho. Portanto, esta é a Capela de São João Batista. Fica num dos lugarejos que é à volta de Fátima, chamado Lombo d'Égua, que é a abreviação de Lombo da Égua. Ainda não sei porque é que tem este nome. Agora estamos num altinho de onde nós vemos ao longe, neste alto, vemos um altinho. Será que dá para ver? Dá, a gente para aqui para ver melhor. Portanto, aqui ao pé de uma bomba de água que transfere a água lá de baixo cá para cima. Portanto, aqui nesta encosta, em que nós temos ali o Centro de Estudos de Fátima, temos ali uma oficina e não sei o quê. Aqui mais ao lado temos, portanto, alguns lugarejos que estão por baixo de Ourém. E aquele altinho ali são os Castelos de Ourém. Nós vamos fazer DX nos Castelos de Ourém. Portanto, vamos a caminho. Até já! Nós já visitamos a Fonte Nova. Aqui vira-se para a Fonte Nova. Já vos mostrei nesta estrada o percurso em que íamos para a fonte. Agora não, agora vimos de lá, faz de conta, nesta direção. Olha, eu percorri um espaço aqui de estrada que um bocado já não era alcatroado, agora voltou a ser, dos caminhos de Fátima. São caminhos com poucos automóveis. Eu pensei que eu me tinha enganado, esquerda, direita, não sei o quê, mas não me enganei. Até peguei aqui um atalho em que nós vamos dar na capela, vamos ter a Capela de São Sebastião. Isto está na rota carmelita de quem vem em Portugal a Fátima a pé. É uma rota chamada Rota Carmelita, e daqui a Fátima são 12 km. Esta é a Capela de São Sebastião, está na planície de Alvejar. Conheço, sim senhor. A freguesia da Altoguia, nas proximidades aqui de uma ribeira e tal. Isto foi edificado no final do período medieval e no final da época moderna. Provavelmente, atenção, vou tirar aqui um caracol, provavelmente no século XVI, para 1500, isto a avaliar de resultados da escavação arqueológica realizada em 2014. Depois tem aqui uma explicação que o interior era revestido com azulejos. No século XVII foi vandalizada e incendiada nas invasões francesas, que eles eram contra as coisas de Deus. Isto foi o que também se sucedeu com o burgo medieval de Ourém. Portanto, diz aqui que em 11 de agosto de 1385, aqui terá acompanhado o Dom João I e Dom Nuno Álvares Pereira, com as suas tropas, quando seguiam para a Batalha de Aljubarrota. Foi a batalha que restituiu restituiu, portanto, aqui Portugal aos portugueses, porque houve uma altura em que Portugal passou a ser junto com o rei Filipe de Espanha, porque não havia descendentes diretos. Existem referências documentais de que a capela já se encontraria em ruínas no século no século XVII. Supõe-se que o templo tenha sido reedificado pela comunidade entre 1682 e 1703, e aqui existia uma grande feira. Agora vamos ver o que é que está aqui. O que está aqui é que já entraram aqui, que é a cancela, aqui a envolvência de a envolvência de rede e madeira já foi ou vandalizada ou não sei. Pôs-se aqui uma cobertura, porque isto estava em plena decadência. E o que se passa é que, se calhar, até podemos nos aventurar um bocadinho e ir lá dentro. Ora, vamos ver o que é que se passa por aqui no interior. Super vandalizado. Isto nas invasões francesas, os franceses tinham muito hábito de fazer das igrejas locais para pôr os cavalos, e partiam estátuas e vandalizavam portanto, as lápides e os monumentos, isso tudo. Tem aqui um arco. Portanto, este arco está bastante mal estimado.
Portanto, se eu saísse da zona do sol, iríamos ver aqui, tem aqui uma abóboda que seria uma passagem superior. Portanto, isto tinha um piso superior com os pilares. É possível ver alguma coisa. Isto está aqui em ruínas, ali o telhado da igreja, ali do lado desta cúpula, ok? Deste corredor. E depois ali dentro daria para algo que seria a parte, talvez, da sacristia, ou lateral à sacristia. E depois aqui temos, então, o espaço da igreja, que não tem nada dentro. Portanto, como podem ver, totalmente vandalizado, apenas com pedras. Tudo o que estava no interior foi vandalizado, foi roubado. Portanto, não há nada aqui que se diga assim, vamos visitar o monumento. Isto ficou só as tristes pedrinhas. Ainda existe aqui uma abóbodazinha, mas nada de mais para ver. É triste, mas acontece. No meio, digamos que este tipo de monumentos existiam muitos mais. Mas quando caem em falência e que já não são usados, porque as coisas vão de ver que há gerações, existem gerações que deixam de usar as coisas. Como nós vemos hoje em dia, os jovens querem apartamentos novos, minúsculos, mas climatizados, confortáveis, termicamente e acusticamente classe A, e depois deixam as casas dos seus pais, que embora fossem casas boas para se morar, não têm essas condições, porque são construídas em tijolos, são construídas em blocos, não são forrados com gesso e cartolina, como é as de hoje, que não é para durar, mas é confortável, ok? Aí depois os jovenzinhos casam-se, em vez de muitas vezes reconstruir o património dos pais, que até está um bocadinho afastado, ali um bocadinho mais virado para fora da cidade, não, querem estar no centro da cidade, perto do Burger King, do McDonald's e da Telepizza, e onde tudo está à mão de semear e onde conseguem ter aquela fibra, não é verdade? Porque se forem lá para a aldeia vão ter assim uma internet móvel que às vezes não suporta tem aquele delay, tem aquele lag, tem aquela demora na resposta e depois tem aquelas velocidades flutuantes que, então, mas afinal é 100 megabits? Não, às vezes chega aos 50, mas é normal andar nos 10, que depois diz assim, pá, isto para as lives, isto para os jogos em direto, isto para ver um filme com qualidade já não é o 4K, não é verdade? 4K, então tem que ver em HD simples ou SD, então se nós não temos essa capacidade de viver sem a parte moderna, se um hotspot de internet móvel não nos chega para uma live no YouTube, temos que ir para a cidade. Muitas vezes acontece isso. Então vamos continuar. Na cidade de Orém temos esta entrada que é uma rotunda. Esta é a rua principal, a entrada de Orém. Está cada vez mais bem cuidada, está bonita. Afinal é a sede do concelho, ou seja, do município. Vejam como está bonita. Nesta maravilhosa paisagem é sempre a subir até o céu. Ou pelo menos lá perto, já se deslumbra ali num cantinho, um bocadinho das colunas do castelo. Daqui é que já começamos a ver o castelo. Estamos a vê-lo de longe, vamos lá para dentro das muralhas do castelo. Olha aqui uma das entradas. Era assim, uma estradinha de pedra pequenina. Ora, vamos virar para lá. Pousada, zona histórica, castelo, turismo. Vai haver aí uma feira. Rua de Ourém. Isto é uma estrada mesmo a subir e a virar. Sabem de uma coisa? O meu carro vai morrer em segundo, eu tenho que pôr a primeira. É mesmo muito a subir. Estamos a chegar às muralhas do castelo. Esta é a muralha de entrada do castelo. É as portas da vila. Isto é pouco mais que a medida para passar um carro. Observem, nós estivemos lá em baixo. Vamos agora passar lá para dentro. Mas eu tenho a tentação de ir à volta. À volta nós vamos dar a um parque de estacionamento. Portanto, ali é mesmo a medida para entrar. Fazia-se boas filmagens passando ali. Mas não é muito fácil estar a segurar o telemóvel e a passar por ali. Vamos apanhar aqui este atalho em que nós vamos já ver a vista panorâmica e vamos parar aqui ao lado da igreja, que tem aqui o túmulo do Dom Nuno Álvares Pereira,
que é o nome da rua principal de Ourém. Olha, nós vamos deixar já aqui o carro. Aqui há um largo em que há aqui uns cafés que são bares, botecos, vá lá, que vendem a ginginha. Quem vier aqui não pode vir sem beber a ginginha, caso o fígado o permita. Aqui estamos ao pé da igreja e agora vamos ver lá embaixo. Nós estivemos lá embaixo, onde é a cidade de Ourém. Nós passamos por ali. Okay? Nós viemos, em que passamos de ali, que é Fátima. Portanto, descemos, passamos por ali e por ali. Portanto, está tudo muito pequenino. Mas vamos agora nos focar na igreja, que tem coisas interessantes para ver, antes de fazermos o nosso DX. Ora, aqui estão as pessoas a deliciar-se, a tomar o seu café e a sua ginginha neste largo. E agora abriu uma loja que é Leitão e Companhia, também vende sandes de leitão. É muito agradável comer aqui uma sandes, mas vamos visitar aqui o que é que esta igreja tem para nos dar. Antigamente, aqui era a vila de Ourém. Era a vila, com 2 L's, do castelo. Olha, isto servia para prender os animais. Prendia-se aqui a burra, ou então punha-se aqui a fechar. E nós vamos visitar o que é que dizem estas pedras. Aqui diz que aqui estiveram as relíquias, que é o que sobra das pessoas. Pronto, vestiários são relíquias também. Restos de roupas, ou sei lá, não sei, as coisas da pessoa. Às vezes, uma relíquia, às vezes é um pedacinho da roupa. Aqui estiveram as relíquias do Beato Nuno, o Dom Nuno Álvares Pereira, Conde Estável do Reino, terceiro Conde de Ourém, etc. Que ele teve muitos títulos. Fez aqui o 6º centenário, 600 anos do seu nascimento, em 1961 fez 600 anos do seu nascimento. Aqui temos mais coisas, em que esta antiga foi restaurada, antiga Sé colegiada, foi restaurada pelo povo e amigos, portanto, sob a presidência da Comissão Fabriqueira e tal. Vamos visitar. Uma escadinha antiga. Aqui nós temos a cripta e o túmulo do 4º Conde de Ourém, que está no piso inferior da igreja. Nós vamos ao piso inferior da igreja. Também se chama a Capela do Marquês. Tem então o túmulo de Dom Afonso. Aqui diz que é 4º Conde de Ourém. Foi isso que a gente viu lá em cima. Portanto, construção de 1400. E escapou ileso ao grande terremoto de 1755. Numa corrente gótica. Tem o teto em abóboda, sustentado por 6 colunas. Tem retrato da estátua. Vamos ver. Olha que bonito. Vamos entrar por aqui. Estávamos a ler ali. É 1h30. Ouve-se aqui o som de água a correr. Para mim isso é um milagre. Vamos visitar. Nós estamos... Aqui vamos para a cripta. Vamos lá para baixo. Aqui estamos numa igreja. Se aqui há um sacrário, obrigado, bom Deus, pela presença do Deus feito homem, em corpo, sangue, alma e divindade. Vamos ver uma igreja simples, mas imponente, que tem altar lateral. Aqui sim está o sacrário. Vejamos se tem uma luzinha acesa. Normalmente, quando há um sacrário, é uma luzinha acesa. Sacrário no centro, mas numa capelazinha ao lado, Nossa Senhora de Fátima, Coração de Jesus. Aqui uma pedra bem antiga. Meu Deus, eu acredito em vós. Meu Deus, eu vos adoro. Meu Deus, eu tenho esperança na eternidade. Meu Deus, eu vos amo. Eu peço-vos perdão pelos que não. Em cada lateral existe um altar. Olha, Jesus carregando a sua cruz. Aqui é uma zona de batismos. Tem uma pia batismal e um quadro a óleo muito antigo. Eles com centenas de anos começam a ficar escuros. Já vimos estes altares. Olha, esta pedra
de quando os missionários iam à missão evangelizar os povos, como por exemplo os índios do Brasil, os povos de África. Olha, isto são as estações da Via Sacra, assim já com um ar de litografia, mas bastante antigo, ainda preto e branco. Estão vendo? Olha, isto são pinturas a óleo, bastante antigas, das estações da Via Sacra. E os padres, para fazerem as homilias e serem melhor ouvidos, vinham por aqui, por meio da igreja, de um lado e do outro. Depois aqui, o sacrário normalmente estava lá ao fundo, e estavam todos, padre e povo, todos virados para o sacrário, quer dizer, todos virados para Deus conosco, Jesus Emmanuel, feito homem em corpo, sangue, alma e divindade. Aqui a estátua do Dom Nuno Alves, não é nada, São Nuno de Santa Maria. Será o Dom Nuno Álvares Pereira, São Nuno? Beato Nuno, São Nuno. E sabem quem é que ficava ali? Adivinhem, era o rei e a rainha quando passavam por aqui. Ok? Tinha duas portas, para de um lado entre o rei, do outro entre a rainha, e sentam-se ao meio, com o símbolo por cima da coroa portuguesa, okay? Do reino. E depois houve reis que tiveram um filho no Brasil, o filho sentiu-se brasileiro e independência. E houve uma grande peste, e na Bahia fizeram a sede, e aquilo desenvolveu-se muito. E depois, isso foi tudo muito bom para que os brasileiros, quando criaram a sua nação, graças ao rei português que se sentiu brasileiro, nasceu no Brasil, não é? Que, vamos ver a cripta, que ficou como sendo um património daquele país. Portanto, com aquilo que Portugal também retirou, mas deu, ao fim e ao cabo, é recíproco. E ficou um país desenvolvido a partir da Bahia, naqueles tempos. Depois novos desafios vieram com a industrialização e o Made in Brasil. Olha, aqui temos uma pintura a óleo, mas cheira um bocadinho o quê? Cheira a pedra antiga e cheira a alguma umidade. Isto é uma cave. Olha, aqui nós temos... Isto é pedra, meus amigos, olha. Isto é tudo pedra, uma pedra calcárica. E tem aqui escritos bem antigos, olha. Escritos à moda do tempo do latim, com letras que se usava nos livros daquele tempo. Isto está tudo com letras que, pronto, vocês não vão conseguir ler, mas quem perceber e vier cá, olha, aqui nota-se que chegou a ser partido e foi reconstruído. Okay? Olha aqui havia qualquer coisa que partiram, vendo? Mas pronto, lá se reconstruiu um bocado, também se pôs umas massinhas, olha, nota-se aqui, olha, aqui houve umas macitas, assim a moda do pedreiro. Mas vejam, isto é o túmulo com os símbolos régios e essas coisas todas, está vendo? Isto é história, meus amigos, e história da relação entre os povos. Esta estátua dava para ficar ao alto, isto parece que tinha um pedestalzinho que até se dava para pôr ao alto. Mas acabaram por pôr deitado. Olha aqui os vestígios da estragação, que às vezes um terremoto, invasões francesas. Portugal sofreu com as invasões francesas, mas depois ficou nomes tipo petit déjeuner, que é pequeno almoço, é o café da manhã. Sabem como é que se diz o café da manhã em Angola ou Moçambique? É o mata-bicho. Okay? Aqui temos algo a indicar que o Dom Afonso morreu em Tomar, aqui a 20 quilómetros, em 1460, sem deixar descendentes legítimos. Haveriam os ilegítimos? Os seus bens e títulos passaram para o seu irmão Dom Fernando. Como não tinha filhos, passou para o irmão. O Dom Fernando foi Marquês de Valença e Duque de Bragança. E em 1487, os seus restos mortais, deste que foi o Conde de Orém e Marquês de Valença, que é o irmão do Dom Afonso Henrique, foram transladados para a cripta. Ok? Aqui diz que a arca tem 2,5 metros por 1 metro. E depois exibe decorações vegetalistas ao centro, escudos de armas, tal. Aqui diz uma série de coisas aqui que terão o seu interesse. Eu que não tenho cultura que chegue para analisar, infelizmente. E no remate da arca, sob a tampa,
há uma transcrição que nós vimos, aquelas letras à volta, em caracteres góticos, evocativos do defunto. E o que é que diz aquela transcrição, aquelas letrinhas que nós vimos à volta? Estas aqui, estas letrinhas aqui, ali, estão a ver? Ali, pronto. Essas letrinhas dizem assim: aqui jaz o ilustre príncipe Dom Afonso Marquês de Valença, conde de Orém, primogênito de Dom Afonso, duque de Bragança e conde de Barcelos, e neto de el-rei Dom João da gloriosa memória e do virtuoso e grandes virtudes Dom Nuno Alves Pereira, condestável de Portugal, que faleceu em vida de seu pai, antes de lhe vir a dita herança de que era herdeiro. Morreu primeiro que o pai, coitado do pai. Muito triste um pai ver a morte de um filho. E morreu com febre. Antes de lhe vir a dita herança, morreu, mas foi fundador desta igreja, em que jaz. Portanto, ele próprio em vida fundou esta igreja. Ok? Muito bem, ok, muito interessante. Vamos adelante. Vamos subir estas milenares escadas, que já têm pedras de duas cores. Portanto, houve já aqui a substituição de alguns degraus, que isto são muitos séculos de pés a passarem por aqui. Esta pedra não é propriamente super resistente, é uma pedra calcárica. Olhem, isto é tudo pequenino. É grande, mas é pequenino. Olha, era ali a porta que nós íamos passar. Eu só dei a volta à igreja e damos-nos com a fonte. Deixa eu vos dizer que esta fonte para mim é um milagre, porque isto jorra água o ano inteiro, se não for mais é menos, mas jorra o ano inteiro. Eu nunca vim aqui que isto não jorrasse água. E isto jorra água estando num alto. Estando num alto. Olha ali aquela abóbada. Aqui nós estamos na Fonte Gótica e Porta da Vila. Portanto, é uma obra gótica portuguesa, ímpar no contexto da arquitetura gótica. E, portanto, de pedra calcária, chafariz e bebedouro. E depois estão esculpidas armas sobre a fonte. E depois, mais o que é que diz aqui? À direita, a saída, sim, a saída primitiva. Isto é mais ou menos a largura de um carro. Olha que um autocarro não passa aqui, não. Olha aqui. Aqui é a frente da fonte, com estes dois tanques. Portanto, a água que corre por ali para dentro. Olha ali, isto é tão antigo, olha. Mais umas escrituras, o infante, novos. Então a água vem para um grande tanque, deste grande tanque jorra através de uma aberturazinha para outro tanque, e vejam bem como é que as pedras eram unidas, eram com coisas de ferro, assim, tal, é um grande clipe. Vão ver os clipes não, os agrafos, é um grande agrafo. Portanto, a invenção do agrafo é muito anterior a essas que usamos hoje em dia, com os agrafadores. Aqui nota-se que havia aqui um agrafo e que foi aberto para fazer correr a água de um lado para o outro. Eles lá reorganizaram isto, depois vem para este tanque. Aí deste tanque escorre por aqui. Lá vai ela. Vamos ver do outro. E deste lado, o que é que nós temos aqui? Temos aqui... aqui é os restos de uma casa. E aqui é a continuação da fonte anterior. É um gótico que já foi alterado, porque já fizeram ali uma portinha e puseram uma laje, e por baixo fizeram um depósito, assim, pronto. Aquelas coisitas que vão se adaptando consoante as necessidades ao longo dos tempos. Porque aqui era uma porta gótica para aceder à fonte. E antigamente, possivelmente, o pessoal não tinha grande problema com segurança, e depois iam até a borda do poço, e se estivessem com a piela, se calhar até caíam lá para dentro. Mas de qualquer forma, se calhar dava para uns banhos, ou se calhar dava para com um balde ir buscar água para levar para as casas, porque antigamente não havia canalização, não é verdade? Olhem este pormenor, ali parece um canhão. Parece um canhão.